Olá, a paz do Senhor. Esse é mais um vídeo da nossa série de estudo Cristo no Antigo Testamento. Durante essa série de estudo, nós estamos abordando os 39 livros do Antigo Testamento, separadamente, observando Cristo sendo representado simbolicamente ou literalmente em todos eles, porque cremos como Cristo, o tema central da Bíblia, ele pode ser encontrado e referenciado em todos os capítulos e todos os livros da Bíblia, principalmente também no Antigo Testamento. E nesse vídeo nós iremos falar dos livros de 1º e 2º Crônicas. Os livros de 1º e 2º Crônicas, né, parece assim meio estranho, 1º e 2º Crônicas, mas essa é a maneira correta de falar, porque Crônicas é um livro, né, então por isso que nós falamos 1º e 2º Crônicas, ele tem o seu autor desconhecido. Porém, de acordo com a tradição judaica, né, o escritor do livro de 1º e 2º Crônicas foi Esdras, porque o tempo histórico da qual ele foi escrito é exatamente após o exílio babilônico, na época de Esdras. Então, o escritor de 1º e 2º Crônicas, ele escreve após o exílio da Babilônia. E ele foca somente a história do povo de Judá. Então, aqui é destacado somente a história do povo e dos reis de Judá, ali depois daquela divisão de reinados, né, do reinado do sul e do reinado do norte, só é destacado o reino do sul. O livro de 1º Crônicas, ele possui 29 capítulos, a qual nós podemos dividir em 4 partes. A primeira parte, ele fala da genealogia de Adão até Davi, né, do capítulo 1º ao capítulo 9. O capítulo 10 fala sobre Saul, a sua derrota e morte. Do capítulo 11 ao capítulo 20 fala sobre o reinado de Davi, da sua prosperidades e vitórias. Do capítulo 21 ao 29 fala sobre os planos de construir o templo. O livro de 2ª Crônicas já possui 36 capítulos que pode ser dividido em 2 partes. Fala sobre o reinado de Salomão, do capítulo 1 ao capítulo 9, e ali dentro desse reinado de Salomão vai lhe contar sobre a construção do templo. E do capítulo 10 ao capítulo 36 vai contar a história do reino de Judá. O livro de 1ª e 2ª Crônicas, ele conta algumas histórias similares que você pode encontrar em 1ª e 2º Reis. Mas qual a diferença? Exatamente é o olhar. O livro de 1ª e 2ª Reis, ele tem um foco na realeza. E o livro de 1ª e 2ª Crônicas, ele é um livro com um olhar mais sacerdotal. É por isso que a tradição dizendo que foi Esdras que escreve, tem um sentido, já que Esdras também era sacerdote. Então, ele tem esse olhar mais sacerdotal. Então, ele tem mais um olhar a mais sobre o templo, sobre o culto ao Senhor, e como o reino de Judá pecou, caía e se levantava exatamente acerca dos cultos. Então, ele tem esse olhar mais sacerdotal. Como é que nós possamos observar Cristo em Crônicas? Primeiro que o livro de Crônicas, como ele foi escrito, né, ali depois do exílio, ele vem para contar a história de Judá e ele vem também para trazer uma esperança. Porque quando ele conta a história de Judá e como Judá, o reino de Judá, ele mesmo ele indo para o exílio e ele voltando, né, da época do exílio, o Senhor guardou essa linhagem, que era a linhagem do Messias. Porque o Messias seria quem? O restaurador de Israel. Ele ia restaurar Israel, ele ia restaurar o povo do Senhor, e essa mensagem ela era uma mensagem importante, já que o povo estava voltando do exílio. Então, essa restauração pós-exílio criou-se a necessidade ainda maior e o desejo ainda maior do Messias, porque uma das características é que o Messias seria o restaurador, ele ia restaurar o povo, ia como nação, como restaurar a ligação do povo com o Senhor. Então, quando nós olhamos para Cristo, Cristo aponta para Davi, né? Porque o livro de 1ª e 2ª Crônicas ele destaca exatamente sobre Davi, sobre o templo, né, sobre o desejo de Davi construir o templo e como isso foi realizado através de Salomão. Então, nós vemos ali sobre o templo de Jerusalém, a importância, principalmente no livro de 1ª e 2ª Crônicas, é que você observa maior como era importante o
Templo de Jerusalém, porque o Templo de Jerusalém era um lugar de reverência e de culto. Então era o que as pessoas tinham em mente, o que era adoração. É por isso que lá na mulher samaritana, né, na passagem da mulher samaritana, Jesus ele vai falar exatamente sobre isso, que não é nesse templo e não é mais naquele templo. É que ele seria o templo a ser adorado, porque o templo ele era o lugar de exemplo do que era a adoração. Então, nós confirmamos Jesus ali como restaurador. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: mas, depois de sofrerem por um pouco de tempo, o Deus que tem por nós um amor sem limites, que chamou vocês para tomarem parte da sua eterna glória, por estarem unidos com Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará e dará firmeza, força e verdadeira segurança. Ou seja, Jesus ia se tornar o restaurador. Através de Cristo nós íamos ser restaurados e é parte dessa eterna glória para nos aperfeiçoar nessa firmeza, nessa misericórdia. Então, Cristo, ele é o maior símbolo de restauração. Então, quando nós apontamos para 1 Crônicas e 2 Crônicas, nós vemos a necessidade do restaurador. E ali nasce, após o exílio, o desejo do Messias desejado, o Messias, o Cristo, o restaurador. Ele é o templo, né? O templo seria todo feito a ele, né? Nós apontamos Cristo no templo, né? Através do sacrifício, através do culto, lugar de adoração. E com a vinda de Jesus, Jesus agora não está mais preso a um lugar representativo, que era o templo, ele se torna soberano. No templo era obedecido à lei. E aí, vindo Cristo, tudo isso é abonado por causa da graça. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 22, diz assim: porém, as escrituras sagradas afirmam que o mundo inteiro está dominado pelo pecado. Isso para que as pessoas que creem recebam o que Deus prometeu aos que têm fé em Jesus Cristo. Mas antes que chegasse o tempo da fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim, a lei ficou tomando conta de nós até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais da lei para tomar conta de nós, pois por meio de fé em Cristo Jesus, todos vocês são filhos de Deus, porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. Deste modo, não existe entre escravos e pessoas livres, judeus e não judeus, entre homens e mulheres. Todos vocês são um só, por estarem unidos em Cristo Jesus. Essa é a grande restauração. Esse é o grande soberano poderio do Senhor. Ele nos uniu. Agora não existe mais judeu, não existe mais não judeu, mulher ou homem, não importa. Todos podem estar unidos com Cristo. Então o livro de 1 e 2 Crônicas, ele vem trazendo a importância do restaurador e sobre como foi importante historicamente a proteção do reino de Judá, porque era sobre o reino de Judá que viria a linhagem de Cristo. O reino de Israel ele foi totalmente eliminado pela Síria. Então não sobrou ninguém. É por isso que após o exílio, como ficou só Judá, é que nós chamamos os judeus, né? Exatamente porque ficou só proeminente o reino de Judá. E ele foi exatamente guardado porque ele estava debaixo de uma promessa que viria dele a linhagem do Messias, o grande restaurador.